A regulação no direito, ela não acontece só lá na Câmara dos Deputados. O juiz, diante de um caso concreto, ele não pode dizer, eu não vou julgar porque não tem lei. O indivíduo que julga, ele também produz a lei que ele vai aplicar no julgamento? Demanda muito do judiciário, né? Porque demanda um estudo, demanda uma análise, demanda uma reflexão numa situação completamente nova e que eu não tenho um embasamento legal para isso. A gente enxerga, chegando nas portas do Poder Judiciário, uma série de questões que em outros países ficam represadas ou são dirimidas no plano administrativo, mas o Judiciário brasileiro também enfrenta questões novas como outros órgãos do mundo inteiro e, mesmo no Brasil, no Legislativo, no Poder Executivo, que tem a ver com tecnologias que nos desafiam. Por exemplo, a inteligência artificial super alavancada e fazendo parte do dia a dia das pessoas, ela coloca questões novas na mesa com as quais o judiciário tem que se digladiar, além das questões tradicionais todas. A regulação no direito, ela não acontece só lá na Câmara dos Deputados. Ela vai acontecer também no judiciário, ela vai acontecer no dia a dia, conforme nós, como consumidores, escolhemos comprar um produto ou não, a depender do tipo de tecnologia que ele nos fornece. Hoje o que acontece é, como a gente não tem regra posta, o judiciário está sendo confrontado com essas ferramentas e tendo que dar uma decisão a partir daquilo que ele conhece e, em particular, também a partir da experiência subjetiva daquele julgador, daqueles advogados que estão levando o caso e por aí vai, né? Então, o parlamento, os legisladores precisam estar atentos também a essas novas tecnologias que estão surgindo para que elas sejam corretamente protegidas e que hajam mudanças legislativas rapidamente. Não adianta estar sempre correndo atrás do rabo, como se diz, né? Em que o legislador chega atrasado, né? A inteligência artificial, as novas criações, as nuvens, os dados, tudo isso precisa de proteção mais rápida, porque isso tudo é novo para todos nós, né? E o legislador também, para ele, é novo, mas precisa evoluir muito rapidamente. Que essas situações tecnológicas que avançam e que mudam, né, dia após dia, não estão previstas em lei, o judiciário acaba tendo que legislar. E não pode haver um vazio na proteção jurisdicional. O juiz, diante de um caso concreto, ele não pode dizer, eu não vou julgar porque não tem lei. Ou eu vou dizer que esse caso vai ficar como está, porque eu não tenho uma solução específica. Ele tem que achar uma solução qualquer, baseada em princípio geral de direito. Às vezes não é a melhor solução. Às vezes ele vai para um lado, o judiciário vai para um lado, vai para outro lado e vai procurando uma solução, até que apareça uma solução legislativa. Ou a questão se acomode com as soluções judiciais que já existem. Isso causa, muitas vezes, uma má impressão do judiciário de que ele está invadindo a competência do Congresso Nacional. Demanda muito do judiciário, né? Porque demanda um estudo, demanda uma análise, demanda uma reflexão numa situação completamente nova e que eu não tenho um embasamento legal para isso. Esse paradoxo que pode existir entre o fato de que o judiciário usurpa funções que são funções do legislativo e o legislativo, por sua vez, que deveria legislar, não legisla. Então, algo para tentar se solucionar em princípio, esse paradoxo, é justamente o fato de que a sociedade civil deveria exigir dos seus eleitos uma participação mais efetiva na produção das leis. Por quê? Porque não dá para se exigir do juiz que o juiz não tome, a atitude que ele tem que tomar, ou seja, julgar, né? Então ele tem que julgar. E uma maneira de impedir com que o juiz efetivamente usurpe funções do legislativo é o legislativo legislar. Enfim, é o princípio da separação dos poderes, princípios seculares de Montesquieu, Rousseau. Então, o indivíduo que julga, ele também produz a lei que ele vai aplicar no julgamento, né? Não se produziu uma técnica, né, de convívio dos poderes melhor do que a separação dos poderes. Ainda não se produziu. Então, os eleitores é que tem que forçar os eleitos a produzirem
a matéria, enfim, legislativa necessária para que a sociedade possa ter o seu curso normal.